Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje a gente está na nossa quarta aula aí de calorimetria e na aula de hoje a gente vai ver o gráfico de mudança de fase, beleza? Nas aulas anteriores a gente estudou o conceito de calor latente e calor sensível. Lembre-se, o calor sensível é o calor trocado com o corpo quando a gente tem a variação da temperatura sem a mudança de estado físico. Já o calor latente é o contrário, você tem a mudança de estado físico, porém você não tem a variação de temperatura. Lembra? É aquela ideia, o calor sensível, o corpo ele vai usar aquele calor para aumentar o grau de agitação das suas moléculas. Já o calor latente, ele vai usar aquela energia para mudar a estrutura de agregação das moléculas. Quando você muda a estrutura de agregação das moléculas de um corpo, você muda o estado físico dele. Então ele deixa de usar aquela energia para aumentar o grau de agitação, para mudar o estado de agregação e, consequentemente, mudar o estado físico da minha substância. Certinho? Bom, vamos lá. Então, curva de mudança de fase. Como que é essa curva de mudança de fase? É um gráfico que a gente faz que relaciona a temperatura da minha substância com relação ao calor que eu forneço ou retiro do meu corpo. Nesse caso aqui, a gente está pegando uma curva de aquecimento. Então, vamos lá. Estou pegando água pura, uma substância pura, né? Não que a água seja pura porque é uma substância pura. Eu estou pegando uma substância pura, no caso, a água, certo? E é uma pressão de 1 atm. Nas aulas mais para frente, a gente vai ver a relação que a pressão tem com a temperatura de fusão, de ebulição dos materiais, tudo bem? Por enquanto, a gente vai dizer, eu só vou dizer para vocês que eu vou estar aquecendo essa água a uma pressão de 1 atm, ao nível do mar, certo? Beleza. Então, ó, eu peguei essa água que ela começa a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Qual o estado físico da água a menos 10 graus Celsius? Sólido, é o gelo, certo? Então tá aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, o gelinho aqui, ó, menos 10 graus Celsius. Vou fazer o seguinte, eu vou começar a fornecer calor para esse gelo a menos 10 graus Celsius. O que vai acontecer? Num primeiro momento, esse gelo ele vai aquecer, ele vai aumentar a sua temperatura sem mudar o seu estado físico. Ou seja, ó, ele vai subindo a temperatura dele, subindo, até chegar nesse ponto aqui. Quando ele chega no 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo, então é o momento que o gelo começa a derreter, vai acontecer o quê? Ele vai começar a mudar de estado físico, começa a derreter. Nessa situação, ainda que eu continue fornecendo calor para ele, a sua temperatura ela não vai variar. Então, olha lá, o que acontece? Aumentou a temperatura, foi de menos 10 até 0, chegou em 0 e começa a derreter. Continuo fornecendo calor. Ele vai derretendo sem mudar a sua temperatura. Então ele continua, ele vai derretendo, sempre mantendo a temperatura igual a 0. Até o momento que vai derreter todo o gelo. O que vai acontecer? Derreteu todo o gelo, eu vou ter água, no caso aqui, ó, minha água líquida a 0 graus Celsius. Continuo fornecendo calor. Agora a água, estando no estado líquido, ela vai começar a aumentar a sua temperatura conforme eu forneço calor para ela. Tudo bem? Então vai acontecer o quê? Aumenta a temperatura da água, vai aumentando até chegar a que temperatura? 100 graus Celsius. O que acontece com a água a 100 graus Celsius? Começa a evaporar. Nesse instante se repete o que aconteceu aqui na fusão. O gelo, a água a 100 graus Celsius começa a ferver, e a sua temperatura se mantém constante aos 100 graus Celsius e vai aumentando, e conforme eu vou fornecendo calor para ela, ela vai evaporando, até que toda a água transforma-se em vapor. E aí o que vai acontecer? Vou ter vapor. Ainda que eu continue fornecendo calor para esse vapor, o que vai acontecer com o vapor? Aumenta a sua temperatura, aumenta, até acontecer de novo. Professor, tem um outro estado físico? Tem outros estados físicos, por exemplo. O próximo aqui seria o plasma, mas aí é um assunto um pouco mais além, certo, gente? Então, aqui, ó, essa configuração da curva de aquecimento de uma substância pura. Como assim, substância pura? Eu só tenho H2O. Eu pego um balde ali, só coloco a substância H2O, só isso. Eu não posso misturar, tipo, sei lá, um açúcar, com sal, qualquer outra coisa. Uma substância pura. Tá, e se não for uma substância pura? Aí o gráfico vai ter um comportamento diferente. Para misturas, a curva de aquecimento ela tem um comportamento diferente na mudança de fase. Aqui na fusão e aqui na ebulição.
que acontece? Ao invés desse gráfico ser constante aqui na mudança de fase, ele tem uma pequena inclinação, tanto na fusão quanto na ebulição, certo? Existem algumas substâncias que elas têm um comportamento, que elas têm na mudança de fase, dependendo da fase que você está pegando, que ela está mudando, ela mantém a sua temperatura constante na mudança de fase. Por exemplo, algumas misturas que a gente chama de azeotrópica, elas mantêm a temperatura de fusão constante. Já a temperatura de ebulição, ela varia. Agora, misturas eutéticas, elas têm a temperatura de ebulição constante e a temperatura de fusão não é constante. Ela muda um pouquinho. Certo, pessoal? Agora vamos analisar mais um pouquinho. A gente tem, a fase aqui em que o gelo ele aquece, depois o gelo derrete, depois a água aquece, depois a água evapora, depois o vapor aquece. Para cada um desses trechos aqui, a gente tem um determinado calor trocado. E é um calor específico para cada um desses trechos. A forma como eu vou calcular o calor trocado em cada um desses trechos é um específico. Por exemplo, aqui a gente tem o aumento da temperatura, a variação da temperatura sem mudança de estado físico. Qual o calor envolvido nesse processo aqui, nesse trecho? É o calor sensível. Então, como que eu faço para determinar quanto calor é necessário para aquecer o gelo? De menos 10 até 0. Eu vou pegar a massa de gelo que eu estou aquecendo, o calor específico do gelo e a variação de temperatura. A mesma coisa eu vou fazer para esses outros 3 trechos aqui. Tanto quando o gelo está aquecendo, quanto a água líquida estiver aquecendo e quanto o vapor estiver aquecendo. Beleza? E nesses trechos aqui? Bom, nesses trechos a gente vê que está ocorrendo uma mudança de fase, uma mudança de estado físico sem a variação de temperatura. Nessa situação, o calor envolvido é o calor latente. Cadê o meu calor latente? Está aqui, Então, como que eu determino? Quanto calor é necessário para derreter uma determinada massa de gelo? Eu venho lá, a massa de gelo vezes o calor latente do gelo. Ou melhor, vezes o calor latente de fusão. Porque para cada mudança de estado físico, a gente tem um calor latente específico. Assim como a gente tem um calor específico, um calor meu Deus do céu, um calor específico para cada fase de aquecimento. Por exemplo, a gente tem o calor específico do gelo, a gente tem o calor específico da água, a gente tem o calor específico do vapor, certinho? Que mais? Bom, gente, por hoje, nessa aula é só isso que a gente precisava ver, tá bom? Os exercícios agora, com essas 4 aulas que a gente viu, vocês podem estar tentando resolver esses exercícios aqui que eu passei para vocês. Tentem fazer, não fiquem presos só neles, tentem fazer os outros. Por exemplo, aqui 1, 2, eu coloquei o 3 e o 4, tenta fazer o 3 e o 4 também, mas principalmente esses aqui. Tentem fazer, mandem as dúvidas para mim no comentário, que eu vou respondendo a vocês conforme eu vou lendo os comentários. Belezinha? Falou, pessoal!